Olá pessoal, eu vou comentar a decisão da ministra Rosa Weber que suspendeu um trecho específico do decreto publicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em dezembro do ano passado. O decreto de indulto natalino trouxe uma série de especificações aí, de perdões e dentre elas o artigo 6º, ele traz o seguinte texto: será concedido indulto natalino também aos agentes públicos que integrem os órgãos de segurança pública de que trata o artigo 144 da Constituição e que no exercício de sua função ou em decorrência dela tenham sido condenados, ainda que provisoriamente, por fato praticado há mais de 30 anos, contados da data da publicação deste decreto, e não considerado hediondo no momento de sua prática. Por que eu dei ênfase nesses dois trechos, há mais de 30 anos e não considerados hediondos à época? Porque esses dispositivos, esses trechinhos, eles dão especificamente um direcionamento para que o perdão alcance os policiais que participaram do massacre no Carandiru, porque o massacre ocorreu em 1992 e apenas o homicídio qualificado, que é o tipo penal que acabou condenando esses policiais que praticaram o massacre, ele só foi incluído como crime hediondo em 1994. Então, dessa forma, como está redigido o artigo 6º, ele traz uma questão que ele individualiza o perdão. Ele especifica quais serão as pessoas que serão alcançadas por esse perdão. E isso viola um elemento básico que é o conceito do indulto. Ele precisa ser coletivo e impessoal. Então, por exemplo, em outro trecho aqui, ele oferece o perdão para pessoas que possuam doença grave, como neoplasia maligna ou AIDS em estágio terminal e comprovada por laudo médico oficial. Aqui ele está especificando uma condição e qualquer pessoa que esteja dentro desta condição, indiferentemente, elas serão alcançadas por este perdão. E o indulto, ele serve para isso, ele serve para tentar trazer aí um certo status de humanidade para pessoas que estão em uma situação bastante delicada. Então, outro dispositivo fala em doença grave permanente, que imponha severa limitação. Enfim, é preciso que o indulto ele tenha uma característica de alcançar pessoas de forma indistinta. Então, o decreto ele não pode servir para beneficiar pessoas específicas. E o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele deliberadamente focou nesse artigo 6º em beneficiar os policiais que participaram do massacre no Carandiru. Qual é a grande questão que se coloca aí e por que a decisão da ministra Rosa Weber está correta? Primeiro, porque dentro do Estado Democrático de Direito não existe nenhuma decisão, mesmo as decisões ditas discricionárias que estão no âmbito da competência do chefe do Poder Executivo, nem elas estão fora do alcance do direito. Então, ainda que seja uma decisão discricionária que cabia ao presidente da República conceder o perdão para as pessoas, para esta coletividade dentro desses paradigmas lógicos do porquê serve o Instituto, ele o fez e ninguém está questionando os outros dispositivos. Ali ele fala quem por paraplegia, tetraplegia ou cegueira, posteriormente ao ato do delito, aqui ele não está delimitando quais são as pessoas que serão atingidas por esse decreto. Está absolutamente correto, é para isso que serve o indulto. Agora, quando ele utiliza esse dispositivo, esse mecanismo para beneficiar especificamente algumas pessoas e com toda a problemática que há por trás dessa situação, o nosso país já foi acionado perante a ONU em razão do massacre do Carandiru, a demora na apuração da responsabilização das pessoas que praticaram esse ato, e o Brasil se comprometeu a levar a sério essa situação e realmente investigar e condenar aqueles que participaram desses atos. Na contramão desse compromisso que foi assumido pela República Federativa do Brasil, o nosso chefe de Estado vai lá e perdoa justamente as pessoas que praticaram esse ato. Então, o decreto ele é inconstitucional. Por quê? Ele é inconstitucional, primeiro, porque ele viola essa ideia de que o decreto precisa ser
coletivo e individual, trazendo aí uma visão específica de quem ele gostaria de perdoar. É inconstitucional porque viola os tratados internacionais firmados pelo nosso país de proteção aos direitos humanos, o compromisso que a República Federativa do Brasil assumiu em condenar e responsabilizar as pessoas que praticaram o massacre. E também, muito importante, é o fato de que os indultos eles não podem ser decretados, eles não podem ser oferecidos para crimes hediondos. E o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência consolidada da Corte, isso há precedentes desde 1997. A ministra Rosa Weber não está inventando algo novo. Há um longo há muitas decisões aí da Corte no sentido de entender que, ainda que o crime tenha sido considerado hediondo posteriormente, neste caso do indulto, deve-se apurar se o crime no momento da decretação do indulto é considerado um crime hediondo ou não. Então, não é no momento dos fatos em que eles foram praticados, mas no momento de conceder ou não o perdão, cabe ao chefe do Poder Executivo não incluir no indulto, não perdoar crimes hediondos. Essa é a interpretação da Corte há muitos anos. Então, há mais de 20 anos, a Corte tem esse olhar e essa interpretação em relação a situações semelhantes. Então, para aqueles adeptos às teorias da conspiração, que sempre acham que o Supremo Tribunal Federal está agindo de ofício, está agindo de forma inconstitucional e não se dispõe a ler as decisões, a ler o decreto, a entender o contexto. Então, eu deixo aqui essa explicação no sentido de corroborar essa decisão da ministra, parabenizar uma decisão corajosa e necessária. De fato, o decreto ele padece de vício de inconstitucionalidade e a decisão está absolutamente coerente com o entendimento da Corte, ainda que à época aquele ato praticado ele não estava incluído na legislação que trata sobre os crimes hediondos. Para fins de indulto, o que deve ser observado é o momento em que aquele crime será indultado. Então, se o crime é considerado hediondo, ele não pode ser objeto de indulto, ele não pode ser objeto de perdão presidencial. Tá bom, pessoal? De uma forma bastante simples e procurando ser sucinta, trouxe aqui as informações para que vocês possam discutir com qualidade com as pessoas que, por vezes, acabam sempre comentando sobre aquilo que não sabem. Tá bom? Um abraço e até a próxima!